Olá pessoal, eu sou Kurt Mendonça. Estamos aqui para mais um vídeo no meu canal de YouTube chamado Kurt Mendonça, conforme está escrito aqui atrás. Sou autor deste livro, Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos. Está disponível na Amazon.com.br em suas versões digital e física, e há mais de 2 anos permanece como mais vendido na categoria de abuso sexual, saúde, boa forma e dieta. Eu sou médico neurocirurgião, sou neuropsicanalista, tenho também formação jurídica com especialização em direito processual civil. Sou especialista no puro mal, o narcisismo maligno. Estamos aqui para mais um vídeo no meu canal, cujo título é O Maior Perigo para a Vítima após romper com o narcisista. Narcisismo, o maior perigo para a vítima após romper com o narcisista. Se você ainda não está inscrito no canal, peço que se inscreva, deem o like se gostarem do vídeo, compartilhem, faça com que este vídeo chegue ao maior número possível de pessoas. Este canal tem livrado muitas pessoas do desespero, da prisão e da morte. Porque quando nós convivemos na intimidade com uma pessoa disfuncional, que tem um distúrbio de caráter, que é o caso do narcisista maligno, inevitavelmente sofreremos danos em múltiplos aspectos da nossa vida. Se você quiser marcar uma consulta online, aqui embaixo tem o e-mail vitimasdenarcisistasmalignos@gmail.com. Tem também o Instagram Vítimas de Narcisistas Malignos. O maior perigo para a vítima após romper com o narcisista. Eu sempre costumo fazer uma alternância da análise de casos práticos do nosso suporte a vítimas de narcisistas malignos que já vem desde 2014. Seleciono sempre alguns casos práticos que têm a ver com o título do vídeo, e dos casos práticos eu costumo puxar para a visão geral, a visão de cima, ou vice-versa. Eu explico a teoria geral e puxo para casos práticos, fazendo esta conexão dos casos concretos com a visão maior, panorâmica. Assim, nós conseguimos passar com um método mais didático e científico para os nossos seguidores, para as pessoas que estão nos assistindo. Então, qual será o maior perigo para a vítima após romper com o narcisista? Percebam, após romper com o narcisista, vale tanto para o caso de a ruptura, vale tanto para o caso de a vítima escapar do enredamento, do cárcere privado, do campo de concentração, que é a convivência íntima com um narcisista maligno, quanto também vale para o caso em que o narcisista descarta a vítima. Tanto no caso de a vítima ser descartada, quanto no caso de a vítima escapar, se emancipar do seu predador narcisista, o maior perigo para esta vítima, qual seria? Então eu separei aqui 4 casos que vão servir de esteio para vocês entenderem qual
qual é o maior perigo para a vítima. Hélio, eu sempre altero o nome, localidades e alguns dados para que as pessoas não sejam identificadas. Hélio, após 35 anos convivendo intimamente com uma mãe causadora de drama e caos, adoecimento físico e psicoemocional, porque ele vivia por 35 anos lá na infância e adolescência com a mãe, após a idade adulta, passou a viver numa casa conexa, vizinha à da mãe. Então, durante 35 anos, Hélio estava sob a influência direta da sua mãe. E ao longo desses 35 anos, foram muitas confusões, muitos conflitos. Esta mãe causava inimizade de todos contra todos, os filhos entre si, os filhos tornando-se inimigos de primos, fazendo a caveira do Hélio para todo mundo, pintando Hélio como um desequilibrado, doente, psicologicamente perturbado. Após 35 anos e adoecimento físico e psiquiátrico, psicoemocional, psicológico, Hélio não aguentou mais e percebeu que não tinha como permanecer convivendo intimamente com esta mãe. Ele ainda não sabia que a sua mãe era uma mãe narcisista. Ele sabia que era uma mãe causadora de drama e caos, vitimista, sugadora de atenção e o centro do sistema solar que era esta família. A mãe do Hélio era o sol deste núcleo familiar em torno do qual todos giravam. E quanto mais essas pessoas se esforçavam, mais esta mãe narcisista exigia. Então Hélio, no ato heróico de questão de sobrevivência, sabendo que estava tudo errado naquela casa, mesmo não sabendo dar nomes aos bois, não entendendo como explicar aquela dinâmica, porque várias vezes que ele procurou tratamento de saúde e saúde mental, ninguém conseguia fechar uma explicação para este ambiente tóxico, disfuncional que era o lar da sua mãe. E Hélio mudou de casa, mudou de cidade e cortou o contato com a sua família original, aquela família tóxica. Hélio mudou-se de cidade, de casa, né? Passou a usar psicotrópicos, coisa que ele já tinha feito repetidas vezes ao longo dos seus 35 anos, e foi restabelecendo uma certa tranquilidade, uma certa paz interior, longe daquele ambiente de drama e caos da sua família original. E assim Hélio conseguiu permanecer por 3 anos longe dessa família tóxica sua e da sua mãe, que era um ralo sugador de atenção, adulação, chantagem emocional. 3 anos após a ruptura e o contato zero com essa mãe, Hélio já bem restabelecido, um primo o procurou, querendo intermediar uma reaproximação. O primo disse para Hélio que a mãe nunca tinha se recuperado da fuga de Hélio. Ela nunca tinha se recuperado do abalo emocional. Ela estava muito triste que o seu filho tinha rompido o contato com a família, com ela principalmente.
E o primo de Hélio sugeriu que, para fazer um teste, ele fosse para a casa da mãe num feriadão. Era um feriadão de 5 dias. Hélio ficou balançado. Veio à sua memória o período de drama e caos que tinha vivido na casa da sua mãe. Porém, ele agora já mais reequilibrado, ele ponderou e ainda ficou na dúvida se deveria ir passar esse feriadão com a sua mãe. Para tirar a dúvida, era um feriadão de 5 dias. Para tirar a dúvida, Hélio procurou uma psicóloga, explicou toda a situação, que o período dos 35 anos que tinha vivido na casa com a mãe e vizinho a mãe foi uma montanha russa, com altos e baixos, drama e caos, adoecimento, intrigas, brigas. A psicóloga disse que Hélio tinha que realmente voltar a ter contato com esta mãe. Na opinião dela, toda mãe é boa, não existe mãe ruim. Se eventualmente uma mãe causa algo de ruim, provoca algo de ruim na vida do seu filho, é porque esta mãe é uma alma sofrida. Pessoas machucadas machucam pessoas. Este foi o argumento da psicóloga. E ainda acrescentou que Hélio não conseguiria seguir em frente sem perdoar a mãe e voltar a conviver com ela. Então, através dos argumentos do primo e desta psicóloga, Hélio resolveu passar os 5 dias do feriadão com a mãe, como experiência para ver como seria esta reaproximação. E Hélio me contou que esses 5 dias do feriadão com a mãe foi de um psicoterror inimaginável. Foram só 5 dias, doutor Curti, que pareceram 50 anos. E eu caí doente de novo. Todo o meu desequilíbrio emocional, psicológico, físico, desandou. E ele saiu desse feriadão para procurar tratamento. E foi daí, quando Hélio chegou à nossa assistência nesta fase, em que ele já tinha deixado a casa da mãe, após 35 anos, e a convivência com a mãe, e 3 anos depois, ele voltou a se reaproximar da mãe por intercessão do primo e por conselho dessa psicóloga. Esta reaproximação, por apenas 5 dias, foi suficiente para destrambelhar todo o equilíbrio do Hélio, que tinha, a duras penas, sido restabelecido ao longo desses 3 anos. Vamos a um segundo exemplo. Eveline teve 8 anos de casamento com um marido totalmente sugador de todas as atenções e recursos dela. Ela, uma empresária que foi casada com um empresário, é uma brasileira, que foi casada por 8 anos com um americano e empreendedora nos Estados Unidos. Foram 8 anos de inferno na terra com este marido. E depois de 1 milhão de tentativas de se emancipar, ela conseguiu romper com ele. Divorciou-se dele, tendo um filho em comum, e veio para o Brasil. Deixou os negócios lá, sendo administrados por uma pessoa de confiança, e ela passou a monitorar do Brasil. E depois desses 8 anos, Eveline saiu muito prejudicada emocionalmente. Esses 8 anos foram de tratamentos psicológicos, psiquiátricos. Foi muita luta para tentar entender aquela situação que não tinha como ser entendida. Querer pacificar um relacionamento que não tinha como ser pacificado. Depois de 4 anos separada e já divorciada desse marido, ela já bem restabelecida, resolveu voltar aos Estados Unidos para retomar a administração direta
das suas empresas. Lá nos Estados Unidos, o ex-marido dela entrou em contato com a Eveline. Isso já fazia 4 anos que ela não tinha mais contato direto ou indireto com ele, mas o ex-marido a convidou usando a desculpa de que eles tinham um filho em comum. Eles poderiam ser amigos, já que o casamento não tinha dado certo. Ele reconhecia que a sua parcela de culpa ele alegou para a Eveline. Qual o problema de uma confraternização? Eram muitas pessoas, algumas delas Eveline conhecia, e ela iria com o filho e o ex-marido, iam se encontrar todos lá, uma forma inclusive de estreitar a relação do filho com ele, já que por 4 anos o filho tinha ficado no Brasil. Eveline, já restabelecida, resolveu ir para essa confraternização. Chegando lá, no meio de vários amigos e pessoas, colegas e conhecidos desse ex-marido de Eveline narcisista, ele convidou para um evento, um show, uma apresentação muito grande. Muitas daquelas pessoas que estavam ali iam. Qual o problema? Seria só um evento público, nada mais. E aí, Eveline ficou constrangida de dizer um não na frente de todo mundo, concordou. Após essa confraternização, após este evento, diante de 1001 lábia do seu ex, 1001 desculpa, alegando arrependimento, reforma íntima, a necessidade de reunir a família, Eveline foi sugada de volta para esse relacionamento. Voltou a conviver maritalmente com este ex-marido. Em um ano em que ela voltou para ele, ela já estava internada numa clínica psiquiátrica nos Estados Unidos, com a saúde totalmente deteriorada. E ela disse para mim, Dr. Kurt, este único ano foi o ano pior da minha vida. Se aqueles 8 anos em que eu estava casada com ele, antes da ruptura e dos 4 anos de interregno, de intervalo, já tinham sido um inferno na Terra, uma montanha russa, um torvelinho, este único ano conseguiu ser pior do que tudo o que eu já tinha passado com este homem. Terceiro exemplo, Áurea. Áurea, após 28 anos morando com a mãe e sofrendo toda a série de manipulações, despejo de palavras venenosas sobre a Áurea, que foi adoecendo cada vez mais convivendo com essa mãe. Por mais que ela se esforçasse por agradar essa mãe, ela só a acusava de insuficiência, depreciação, comparando a Áurea com outras pessoas, dizendo que ela não era tão boa o suficiente para ela, a mãe, e tão boa o suficiente quanto fulano A, B ou C. E a Áurea chegou numa situação insustentável. Já estava usando muitos remédios psicotrópicos, tentava psicoterapia, psicanálise, nada resolvia. E a Áurea resolveu sair da casa da sua mãe. A mãe narcisista, a Áurea ainda não sabia o nome. Ela só foi aprender quando chegou para o nosso suporte a vítimas de narcisistas malignos. Se você quiser marcar uma consulta para o nosso suporte em 4 dimensões, na parte médica, neurologia, neurocirurgia, na parte de especialização em narcisismo, na parte de direito processual, civil, jurídica, e na parte de neuropsicanálise. Sou neuropsicanalista, é só passar um e-mail, uma mensagem para o e-mail vítimasdenarcisistasmalignos@gmail.com, que está no primeiro comentário
fixado e na descrição do vídeo. Áurea, então, providenciou uma casa e organizou-se para se mudar. Próximo a essa mudança, a mãe adoeceu. Dizia que estava tendo uma dor no peito, estava infartando. E aí Áurea, com muita compaixão e peso na consciência de deixar a mãe doente, foi ficando. Chamaram médicos de urgência, não constataram o suposto infarto. Áurea a levou para sucessivas consultas com cardiologistas, com vários especialistas. E a mãe não ficava boa, apesar de ninguém descobrir que doença era essa. E nesta história de carregar a mãe para tentar descobrir que doença era essa, e mesmo Áurea já tendo um lugar para onde se mudar, para ficar longe daquele ambiente caótico da mãe narcisista. Ela ainda não sabia que era mãe narcisista, mas daquela mãe causadora de drama e caos. E tentando resolver esse adoecimento da mãe, a Áurea resolveu dar um basta. Ela organizou o resto das coisas que tinha e fechou a porta do quarto, arrumou suas últimas coisas para se mudar. Para sua surpresa, a mãe, doente, frágil, arrombou a porta do quarto de Áurea, olhou nos olhos de Áurea de forma furiosa e disse: até o fim dos meus dias, eu não vou sossegar enquanto não me vingar da sua traição. Você é uma ingrata, você é uma perversa, você é uma egoísta, você só pensa em você mesma. Eu vou fazer de tudo para destruir sua vida. Áurea já tinha percebido que a mãe não estava doente, como alegava, mas vê aquele olhar furioso, cheio de ódio, de fúria, aquela ameaça de vingança, foi como uma facada no seu coração. Daí ela foi embora e foi quando, procurando múltiplos tratamentos que não conseguiam identificar esta dinâmica disfuncional da sua mãe e como ela fazia para se recuperar das sequelas dessa convivência de 28 anos e mais um ano, 29 anos, porque foi 28 anos antes de Áurea montar o próprio apartamento, e mais um ano tentando, que a mãe dizia que estava doente, então foram 29 anos. Foi daí que ela chegou para o nosso suporte, para nós juntarmos os cacos, restabelecer seu equilíbrio físico e psicoemocional e ensiná-la como não ser sugada de volta para o domínio desta mãe narcisista. Belarmino tinha um casamento horroroso. Quanto mais ele se esforçava, mais a coisa degringolava. Teve 2 filhos com esta esposa, tinha um certo patrimônio, mas depois de tanto desespero, porque ela fazia, Belarmino confundia as coisas, ela fazia as coisas e negava, xingava, depois negava, causava intriga dele com os filhos, eles tinham 2 filhos, e dos filhos entre si, dos filhos com terceiras pessoas, de Belarmino com terceiras pessoas, era uma montanha, um inferno essa vida de Belarmino. Após 6 anos, ele juntou as coisas e resolveu ir embora e entrar com o divórcio. Enquanto as coisas do divórcio tramitavam, a ex procurou Belarmino alegando que os 2 filhos estavam sofrendo muito com a ausência dele. E não havia nada mais importante do que a família. Que ele voltasse, agora ia ser diferente. Belarmino voltou. E neste ano e pouco que ficou com esta mulher narcisista, eles tiveram um 3º filho. E Belarmino me dizia: doutor, eu acreditei que seria tudo diferente. Eu acreditei, inclusive, que este 3º filho seria selar
uma nova etapa neste relacionamento. Mas ficou pior. Foi muito pior do que tudo que já tinha acontecido. Eu voltei na esperança de que seria diferente. E foi pior, Dr. Kurt. Então, pessoal, qual é a resposta ao título do vídeo? O maior perigo para a vítima após romper com o narcisista seria o adoecimento, a confusão mental, a ruína financeira, o suicídio? Ora, o adoecimento é uma consequência natural da convivência com o narcisista. Quanto mais íntima a relação e mais duradoura, será inevitável o adoecimento físico e psicoemocional do alvo, da vítima. A confusão mental, a ruína financeira, em geral acontece. A vítima é espoliada. O suicídio, as ideias suicidas são relativamente frequentes nas vítimas do abuso narcisista que estão no fundo do poço, desesperadas. Graças a Deus, o suicídio concretizado é mais raro, mas acontece. Mas isso tudo são consequências, sequelas da convivência com o narcisista. Mas o perigo maior é a pessoa voltar para o narcisista. Porque, seja quando o narcisista descarta a vítima, seja quando a vítima se emancipa, se liberta, foge desta convivência destruidora, o narcisista vai vigiar sempre a oportunidade de entrar de volta na vida da vítima. Eu tenho aqui um post, peço que vocês vejam esse post aqui, da cobra olhando por sobre o muro acerca da casa. E eu falei nesse post, isso aqui, essa cobra vigiando para dentro da casa por sobre o muro ou a cerca, é como o narcisista vigiando a oportunidade de entrar de volta na vida da vítima. O narcisista fica sempre esperando a oportunidade de sugar a vítima de volta. Este é o maior perigo. Ser sugado de volta para o relacionamento disfuncional predador, esse sugar de volta, puxar de volta, se chama tecnicamente hoovering. Hoover é uma marca de aspirador de pó que, por analogia, passou a ser usado o aspirador de pó com essa técnica de sugar, aspirar de volta a vítima para a relação. Para sempre o narcisista vai se sentir no direito de sugar você de volta para as suas esferas de influência, seja de forma benigna, entre aspas, seja de forma maligna, usando charme, promessas, falsas promessas de um futuro melhor, suposto reconhecimento dos males que fez, seja, se isso não colar, através de formas de intimidação, psicoterror, de destruição. E o que espera a vítima ao voltar para o narcisista? Não é mais do mesmo. É pior do que era. Porque, na cabeça do narcisista, se ele já a maltratava por considerá-la fraca, um ser inferior e ele é um ser superior, na hora que ela tem a rebeldia, na hora que ela comete a traição, a insurreição de se manter fora das esferas de influência do narcisista, ele vai, se ela escapou, ele vai puni-la pelo ato de traição. Se foi ele que a descartou e ele consegue puxar a vítima de volta, isso também na cabeça dele é motivo de ela ser castigada, porque mostra o quanto esta vítima ela é fraca, inferior e nasceu para ser capacho mesmo. Ele interpreta isso como um salvo-conduto para incrementar o grau de violência, de agressão, de abuso psicoemocional, físico, financeiro, sexual. Então, quando a vítima volta para o narcisista, seja porque ela rompeu, ela se libertou, seja porque foi descartada,
Se ela volta para o narcisista esperando desta vez vai ser diferente, está totalmente enganada. Sem exceção, cada vez que a vítima é sugada de volta para a relação com o narcisista, sem exceção, é pior. Não é mais do mesmo. Sempre é pior. Por isso que o maior perigo para ela é exatamente cair nessas artimanhas do narcisista, que sempre vai tentar puxá-la de volta. E quais os argumentos, as táticas? O narcisista vai tentar entrar em contato diretamente com a vítima, pessoalmente, ou através de terceiras pessoas, familiares, amigos, colegas, líderes religiosos, profissionais de saúde mental, através do telefone, chamada de áudio, chamada de vídeo, mensagem, através das redes sociais. Ou seja, ele vai tentar, direta ou indiretamente, retornar para influenciar, para puxar a vítima para as suas esferas de influência. O que é que ele vai alegar? Se a vítima permite que o narcisista volte a entrar em contato com ela, porque a regra tem que ser sair dessa relação, ir para longe do narcisista e permanecer longe dele. Se a vítima deixa o narcisista chegar próximo a ela, direto ou indiretamente, ele vai usar várias frases para convencê-la a voltar, dar uma nova chance. Poderia citar aqui mais de 100, 200, daria um livro inteiro sobre essas frases do narcisista que ele vai usar, falando diretamente para ela, falando através dos dispositivos ou através de terceiras pessoas, que eles precisam voltar, que a vítima precisa voltar para ele. Eu vou citar algumas aqui. Ele, por exemplo, pode passar para a vítima ou dizer para ela: eu estou aqui se você precisar de mim. Ou seja, mostrando que ele está disponível para ajudar. Usando isso para voltar a apertar os botões emocionais da vítima. Ele pode dizer: olha, nós precisamos nos ver mais uma vez, que eu quero encerrar bem encerrado, quero botar os pingos nos is. Eu preciso explicar alguma coisa a você, deixa eu ver você, vamos nos encontrar. Eu preciso explicar tudo. Eu deixo você perguntar o que quiser e eu vou responder. Para ver se a vítima aceita essa última conversa e ele consegue puxá-la de volta para a sua rede tenebrosa de predação e destruição. Ou ele diz assim: não, só mais uma noite. Eu queria poder ver você só mais uma vez. Eu queria passar só mais uma noite junto, mesmo se nós não pudermos nunca mais nos ver. Essa história de só mais uma vez não vai acabar bem. Ele vai incrementar a sua metralhadora de charme, sedução e mentira. O narcisista é um mentiroso patológico, ele é capaz de falar qualquer coisa, porque ele não tem compromisso com a verdade e ele não tem culpa ou remorso. Usar a desculpa de objetos para devolver. Ou ele vai dizer que existem alguns objetos dele na casa da vítima, ou vice-versa. Eu tenho aqui alguma coisa sua comigo, eu queria devolver você. Quando e onde eu posso entregar pessoalmente a você? Então, é mais uma desculpa de objetos que precisam ser devolvidos, ou dele para a vítima, ou da vítima para ele, que ele vai tentar usar isso como desculpa para se reaproximar da vítima e sugá-la de volta. Ele vai dizer para ela: os nossos laços são muito fortes para se quebrar. Ele vai apelar para o coração da vítima. Olha só essas fotos nossas que eu encontrei, quantas memórias. Veja essa música que lembra a nossa história, como lembra tal e qual viagem nossa, etc. As alegações de que está reconhecido, que reconhece a sua parcela de culpa. Reconheço. Vou fazer de tudo para que seja diferente. Um suposto pedido de desculpas falso, só para a vítima cair de volta na rede de destruição do narcisista.
metamorfose, dizer que ele agora está diferente. É outra pessoa. Ele reconhece que foi imaturo e agora eu só queria mais uma chance, só mais uma chance. Se a vítima cair nesse papo de aranha, vai se enredar de novo, vai se envolver no drama e caos novamente, pior do que era antes. O narcisista pode usar uma falsa emergência, dizer que precisa falar com a vítima porque ele está doente e queria uma opinião, a ajuda, a compreensão, só a companhia da vítima. Ou ele vai ameaçar se suicidar, ele vai dizer, eu não consigo ficar longe de você. Eu tenho um elo muito forte com você, eu sou viciado em você, eu não consigo viver sem você. Se você não voltar para mim, eu me suicido. E a vítima às vezes cai nesta chantagem emocional, com medo de ele se machucar e ela ficar com o peso na consciência, a parcela de culpa de uma coisa que não é culpa dela. E aí, ao se reaproximar do narcisista, ela vai ser sugada de volta. Ou a desculpa de algum evento, alguma coisa em comum, como aconteceu aquele caso do ex-marido da paciente brasileira empresária dos Estados Unidos, a Eveline, que o marido usou a desculpa de uma confraternização depois de um evento. Então isso é mais uma tática de dizer qual é o problema, é só um evento público. Vejam só, pessoal, estes posts que estão aqui embaixo, aqui no vídeo, tá? Esses posts que estão aqui no vídeo. O primeiro diz que os sobreviventes do abuso narcisista acham que, terminado o relacionamento formal, seja após o descarte ou após o rompimento, o narcisista vai ficar para sempre longe dela. Isso é totalmente errado. Na mente do narcisista, a vítima sempre pertencerá a ele. Sempre será um utensílio dele, propriedade dele. Ele vai tentar para sempre puxar essa vítima de volta para exercer, extrair combustível positivo, adulação, admiração, recursos dela, companhia, sexo, reputação, ou, se não conseguir isso, extrair medo, angústia, frustração, adoecimento pelo seu psicoterror sobre a vítima. Na cabeça dele, você é uma propriedade dele, mesmo após o fim do relacionamento formal. Se você está longe dele, você é apenas um objeto extraviado, que ele vai tentar recuperar e não vai desistir. Somente você tem o poder de cortar essas esferas de influência do narcisista para não permitir que ele sugue você de volta para esta relação de predação, para este sugador de recursos, atenção, saúde e energia da vítima. Nunca, pessoal, volte a se relacionar com o narcisista. Não importa o quanto ele vem insistir e implorar. Não se abale com a intensidade da chantagem emocional. Não se iluda diante das falsas promessas de um futuro diferente. O narcisista não muda, ele é cristalizado na maneira disfuncional perversa. Ele não muda jamais. Jamais o narcisista vai mudar. Conclusão é que o maior perigo para a vítima após romper com o narcisista é ser sugada de volta. E nunca vai ser mais do mesmo. Vai ser pior do que já foi. Com o tempo, o relacionamento narcisista vai deteriorando, sempre. Porque é natural no relacionamento narcisista que tudo comece no período dourado, depois vem a depreciação, desvalorização, até vir o descarte, o rompimento.
E cada vez que você volta para o narcisista, vai conseguir ser pior do que a vez anterior. Por mais que ele prometa, as promessas são falsas, são vazias. O narcisista, ele vai dizer o que for necessário, vai prometer o que for necessário, vai usar de toda a lábia ou de chantagem emocional ou de intimidação de que vai destruir você, perseguir até o fim da vida, para que você se intimide ou se abale e volte para as esferas de influência dele. Portanto, pessoal, este foi o tema do nosso vídeo do canal do YouTube. Peço que se inscreva no canal, dê o joinha se tiverem gostado. É assim que funciona. Quanto mais engajamento, mais esse vídeo vai chegar a outras pessoas. O Instagram está aqui embaixo. Quem quiser o livro é na amazon.com.br, em suas versões digital e física. Há mais de 2 anos permanecemos em primeiro lugar na categoria de abuso sexual, saúde, boa forma e dieta. Muito obrigado pela atenção de vocês.